Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora e não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. Dando continuidade ao nosso especial de Natal aqui do canal, eu trouxe para vocês uma videoaula em artesanato sustentável e espero que vocês gostem. A lista de material eu vou deixar disponível lá no meu grupo fechado do Facebook, chamado Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier. Se você ainda não faz parte desse grupo gratuito, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. É só você solicitar a entrada no grupo e ter acesso a materiais extras, listas de materiais, dicas e muito mais. Para matar um pouquinho da curiosidade de vocês, a peça que eu vou ensinar hoje será essa daqui, com o meu papel para decopagem digital de bonequinha N com árvore de Natal. Para adquirir o meu papel, eu também vou colocar o link aqui na descrição do vídeo da plataforma Hotmart, onde vocês poderão adquirir e produzir diversas peças natalinas. Se você já está gostando do tema da videoaula de hoje, que é artesanato com garrafa, deixe sua curtida, um comentário e compartilhe também para ajudar no crescimento e divulgação do canal. Então chega de conversa e vamos lá conferir a videoaula? Vou começar falando para vocês então o que eu já fiz aqui na minha garrafa de vidro. Primeiramente, eu preparei toda a garrafa como eu ensino na videoaula que vai aparecer aqui para vocês no card. Fiz a limpeza da garrafa, retirei os rótulos, passei o primer, esperei secar, apliquei mais uma demão. Então, se você não sabe fazer esse processo, é só clicar na aula que eu gravei detalhadamente com essa etapa. Porque dessa forma, eu trazendo um pouquinho a garrafa adiantada, vocês conseguirão ter uma videoaula mais dinâmica. Aqui, para combinar com o meu papel, para decopagem de bonequinha, com tema natalino, eu escolhi essas cores que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, nessa parte superior da garrafa, eu utilizei o tom cereja. E para fazer essa pintura, o que eu fiz? Eu utilizei fita crepe, então eu colei a fita crepe de um lado, pintei, esperei secar e depois inverti a fita crepe. Aqui eu apliquei a cor cereja, como eu mencionei. Na parte inferior e aqui no bocal, eu fiz uma misturinha com a cor mineral e deserto, porque a cor deserto ela é muito escura, ó. Então eu fiz um tom clareado, lembrando que como eu quero clarear o tom deserto, eu vou utilizar uma quantidade maior do tom mineral, tá bom? Mas aí vocês fazem de acordo com o gosto de vocês, porque eu não acho legal ficar deixando vocês presas. Coloquem 2, 3 medidas, 2, 3 gotinhas, tá? Vocês podem fazer de acordo com o tom que vocês encontrarem melhor, mais clarinho, que se aproximem a esse tom, ou um tom que vocês gostem e que combine com o papel para decopagem. Para adiantar também, eu já apliquei algumas demãos de sombreado. E o que eu fiz? Com esse tom deserto, eu sombreei essa parte da minha garrafa, apliquei 2 demãos, porque a minha garrafa aqui ela tem uma ondulação nessa parte. Por esse motivo que eu gostei de marcar aqui com o sombreado para ficar mais claro e um pouquinho mais escuro. Aqui na parte superior também eu apliquei 2 demãos dessa mesma cor deserto. E aqui no bocal, para poder fazer a junção aqui certinho, eu utilizei a cor sépia e apliquei 2 demãos de sombreado. Se você ainda tem dúvidas de como fazer um sombreado perfeitamente, eu vou linkar a videoaula especial que eu gravei aqui para o canal com esse assunto. A próxima etapa aqui vai ser dar uma envelhecida nesse sombreado que eu fiz com esse tom deserto, utilizando um tom marrom. E para isso, para fazer o sombreado, eu já vou colocar a água aqui separadinha. Deixa eu ver se eu consigo deixar a minha garrafa travada. Vou utilizar esse pincel angular aqui da Ceramic, numeração 12, porque eu consigo ter mais controle aqui na hora de fazer o sombreado. Porque fazer sombreado em garrafa de vidro é diferente de sombrear o MDF.
porque a garrafa de vidro ela não é porosa. Se você vier com bastante água e não tiver o controle exato da quantidade de tinta também, seu sombreado vai ficar todo manchado e borrado. Então, o que eu aconselho é você sempre treinar. Comece aos poucos e a cada peça você conseguirá identificar a sua melhora e evolução nesse quesito, que é sombrear peças de vidro. Já vou colocar o meu pincelzinho aqui na água para hidratar. Vou utilizar também esse pincel mop. Esse daqui é da linha da Royal, é uma linha importada de 3/4 o tamanho, para que eu consiga retirar o excesso de água que vai ficar aqui na parte de trás do sombreado. Deixa eu abrir a minha tinta aqui. Como eu vou utilizar pouca tinta, eu vou pegar a tinta aqui da própria tampinha. Já deixei o pincel hidratando, tem um paninho seco aqui para tirar o excesso da água. Então, o que eu faço? Deixo o pincel hidratando, tiro o excesso num paninho, venho com a pontinha do pincel aqui na tinta, trabalho no meu azulejo para construir o meu sombreado e depois eu venho para a peça. Aqui eu vou querer um sombreado bem transparente. Meu pincel ainda ele está seco. Eu volto ali na água, repito o processo. Então, eu trabalho bastante aqui no meu azulejo e venho para a peça. Venho com a mão leve, eu deito as cerdas do pincel toda na garrafa. Venho aqui com o meu pincel mop, bato para tirar o excesso da água que fica aqui. Quem quiser também, eu vou deixar aqui um cotonete, dou uma umedecida de leve e dou uma limpadinha aqui, tá? Tem essas duas opções, o mop ou um cotonetezinho. E essa parte aqui do envelhecimento, eu vou fazer apenas uma única vez. Viro aqui a garrafa para poder fazer o sombreado também na outra parte. Aqui eu não consigo fazer muito movimento de vai e vem, por conta do formato da garrafa. Mas na medida do possível, eu tento fazer o movimento utilizando os dois lados do pincel. Então, eu começo aqui, ó, vai, faço vários movimentos para o mesmo sentido e volto. A próxima etapa é secar para que eu consiga manusear a garrafa e fazer a decopagem. Eu vou utilizar um soprador com bastante cuidado, mas quem tiver um secador também pode utilizar. Com essa demão sequinha do sombreado, eu já vou fazer a decopagem. Para isso, eu vou colocar aqui 2 potinhos de tinta para que a minha garrafa ela fique estável e eu não faça a colagem errada. Recortei aqui o meu papel para decopagem de bonequinha Anne com tema natalino.
Vou utilizar um pedaço de fita crepe. Minha fita aqui tá cortada errado. Um pedacinho bem pequenininho. Eu vou posicionar a bonequinha da forma que eu quero fazer a colagem. Vou colocar a fita bem aqui na pontinha, só para depois eu levantar o desenho. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o contorno todo do papel e aplicar a cola aqui no vidro. Quem quiser também pode aplicar a cola na parte de trás da figura e colar, mas eu quero mostrar para vocês que dessa forma também dá para fazer. Esse desenho aqui é só para me dar um norte na hora de passar a cola, para eu não passar cola em excesso na parte onde o desenho não vai ficar. Venho com uma borrachinha, ó, só para apagar um pouquinho do grafite. Antes de começar a passar a cola, eu vou mostrar para vocês que eu vou utilizar essa cola aqui, que é da Cascorês. É uma cola bem encorpada. Eu vou colocar, não vou pegar o meu godezinho não, vou pegar uma bandejinha. Peguei uma bandeja de isopor, vou colocar a cola aqui na bandeja, porque essa daqui sai bastante cola. E para poder espalhar, eu peguei um pincelzinho chato de cerdas sintéticas, o menorzinho que eu tinha, e esse daqui é de tamanho 10, da linha da Majestic da Royal, que é um pincel importado, mas quem tiver pincel nacional pode ficar à vontade. Esse aqui eu escolhi por conta do tamanho mesmo. Já tem um plastiquinho separado aqui e um paninho para poder alisar essa decopagem. Eu vou posicionar o meu papel certinho aqui no meu desenho. Vou tirar devagar aqui a minha fita crepe para não estragar. Coloco o plastiquinho e aliso do centro para fora. Depois que eu estiquei bastante com o plastiquinho, eu posso retirar e vir com um paninho também esticando mais ainda a decopagem. Prontinho. Aqui ficou um pouquinho do grafite marcado, mas não tem problema, porque eu vou fazer um sombreado ao redor aqui da figura. Mas isso é opcional. Quem não quiser fazer o sombreado, não faz, mas aí toma mais cuidado para o risco não passar para o lado de fora da imagem. Para eu poder começar a fazer o sombreado ao redor da minha figura, eu vou dar uma secadinha de leve. Como eu tenho essa área que é um pouquinho menor do que a área que eu fiz o sombreado na parte superior e inferior da garrafa, eu vou trocar o pincel. Eu deixei ele já hidratando um pouquinho em água. Vou pegar meu paninho aqui. O mop eu vou deixar aqui no cantinho. E para fazer aqui, o pincel que eu vou utilizar também é da Ceramic, mas esse daqui é a numeração 10. Se vocês notarem, deixa eu colocar pra cá, ó. Esse é de numeração 12 e esse numeração 10. São ambos pincéis da Ceramic, porém de linhas diferentes. Tanto é que o código desse é o 331 e esse é o 735. O que acontece é que, dependendo do modelo, da marca, você pode ter essa variação de tamanho. Partindo do pressuposto que esse daqui é 2 números maior do que esse, mas olhem só a diferença, tá bom? Então, tentem se basearem aí do tamanho do pincel que eu mostro e não tanto da numeração, porque vocês podem encontrar, de repente, um pincel importado de tamanho 10 mais largo do que esse, ou um pincel de tamanho 12 menor do que esse. Aí, as empresas não têm um padrão para isso. Vou voltar aqui com a tinta marrom e agora eu vou tomar mais cuidado ainda para sombrear, porque a tinta não pode escorrer muito com água para não deixar minha peça manchada.
E eu vou fazer todo o contorno da bonequinha, aplicando 2 demãos desse sombreado, porque a primeira demão sempre fica manchadinha. Eu acho que fica um acabamento bem mais bonito, fazer o sombreado ao redor da figura. Em alguns casos, eu tenho clientes que até perguntam se eu não pintei a garrafa, no sentido de ter feito o desenho, não só a pintura mesmo. E aí eu falo, não, aqui é uma decopagem, por incrível que pareça, tem um papel aqui. E aí eu fico super feliz em escutar, porque é um elogio. O trabalho ficou tão bem acabado que nem parece que não foi feito à mão. Pronto. Para eu poder fazer a segunda demão do outro lado, eu vou precisar secar com o soprador com bastante cuidado. Então, eu vou secar, repetir esse processo e já volto para que a gente continue com a decoração na garrafa, trabalhando com stencil. E após a segunda demão do sombreado, a peça ficou assim. Eu gosto mais. E vocês, coloquem aqui nos comentários se vocês gostam desse acabamento com sombreado. E cheguei aqui no momento de trabalhar com stencil. E eu escolhi esse aqui com a mensagem gratidão. Esse stencil, ele é lá da Duna Atelier, ele faz parte de um kit de stencils de frases. Então, coloquem aí no Google Duna Atelier, que vocês vão encontrar a loja virtual deles, tá bom? Para trabalhar com o stencil é bem simples. Eu vou trabalhar com a fita crepe. Primeiramente, eu vou tampar esses 2 corações, porque eu não quero correr o risco de estampá-los. Vou virar a minha garrafa, porque eu quero estampar aqui na parte de trás. E aqui vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês. Eu escolhi esse stencil com a mensagem gratidão, mas vocês podem escolher stencil com mensagem de Feliz Natal. Eu quis sair um pouquinho desse tema de Feliz Natal, porque tudo bem que a bonequinha tem uma árvore de Natal, um pinheirinho em mãos, mas quem quiser pode utilizar essa peça na decoração o ano todo, porque eu vou colocar a mensagem gratidão. Vocês podem usar e abusar da imaginação e criatividade de vocês na hora de estampar a frase de vocês, tá? Agora eu vou utilizar o mesmo tom cereja, que foi o tom que eu pintei a garrafa, e esse pincel aqui da Condor, de Pituá, de número 6. Vou voltar com a minha bandejinha de isopor, vou trabalhar a tinta, bater para que a tinta entre nas cerdas do pincel. Lembrando que eu já hidratei meu pincel em água, já tirei o excesso. E aqui num paninho seco, eu tiro bem o excesso dessa tinta. E eu vou estampar com 2 demãos essa palavra gratidão.
Quem estiver com o secador, pode passar o secador aqui por cima do estêncil, mas quem estiver, assim como eu, com o soprador, não. Vai precisar retirar o estêncil, secar e depois aplicar a segunda demão. Eu vou fazer esse procedimento e já volto para fazermos a sombra, também nessa palavra, utilizando um tom mais escuro. Aqui na segunda demão, eu foquei mais na parte superior do que na inferior, porque eu vou trabalhar com a tinta sépia para fazer uma sombra. E vou utilizar o mesmo pincel que estava sujo com o cereja. Eu venho no sépia, trabalho, ó, tiro o excesso, bem. E aí eu vou vir com um movimento circular na parte inferior da palavra. E aí eu tiro o estêncil para eu ver. Ó, é assim mesmo que eu quero. É só isso. Vou colocar meu estêncil de molho na água, porque eu não vou mais utilizá-lo. E olhem só que legal que ficou. Para poder complementar ainda mais a garrafa, eu coloquei aqui na minha bandejinha as cores mineral e deserto. E vou utilizar esse mini estêncil de círculo, bolinha, poá, como queiram chamar. E ele também é lá da Duna Atelier. Eu vou posicionar porque eu vou estampar aqui na parte que eu fiz de cereja. E eu coloquei esses 2 tons de tinta porque eu vou fazer uma misturebinha de cores aqui. Eu vou pegar um pouquinho do mineral e uma beiradinha do concreto e vou misturar essas 2 cores. Vou pegar um pouco mais de mineral, que eu quero um pouquinho mais claro. Venho no meu paninho que já tá encardido, tiro bem o excesso. E eu vou fazer o preenchimento desse poá aqui no bocal todo da garrafa. E eu vou aplicar de 1 a 2 demãos, dependendo da cobertura. Levanto para ver. Agora eu vou dar uma secadinha e vou aplicar a segunda demão. Lembrando que eu estou levantando o estêncil porque eu estou com o soprador. E assim, para mim, é mais fácil porque para reposicionar o estêncil, poá por poá, demora mais e eu posso não encaixar direito. E levanto. E eu vou fazer esse procedimento aqui na garrafa toda. Depois de estampar as 2 demãos, a peça ficou assim. Já está bem sequinha aqui, inclusive essa segunda demão. Eu dei uma limpada no meu estêncil. E eu vou agora fazer um envelhecimento nesses poás, nessas bolinhas, utilizando a cor marrom, que foi a cor que nós fizemos o sombreado na peça. E aí eu vou utilizar o mesmo pincel que eu estava utilizando, a misturinha que eu fiz com a cor mineral e deserto. Só que agora eu vou tirar bem o excesso no paninho, porque eu só vou querer dar uma leve escurecida. Então, eu vou posicionar novamente o poazinho aqui. Na parte inferior desse poá, eu vou fazer movimento circular com a mão bem leve. Para ficar assim. E isso eu vou fazer em todos os poás, bolinhas. E os poás ficaram dessa forma mais envelhecidos. Aqui tá meio sujinho porque eu fiquei passando aqui no meu azulejo, mas depois eu vou dar mais uma limpezinha aqui na peça antes de envernizar. Como eu também quero trabalhar com poás, eu vou fazer primeiro o pesponto aqui na garrafa, nessa parte aqui e nessa, para depois estampar
com um boleador, uns poazinhos que eles vão precisar ficar secando naturalmente. Eu não vou poder nem segurar mais a parte da garrafa até que eles fiquem bem sequinhos. E para fazer esses pespontos, eu vou voltar com a água. Deixa eu limpar esse meu potinho aqui, que eu tô sujando toda hora a minha mão. Eu vou utilizar esse meu pincel aqui da Tigre. Ele é um número 0, referência 440. Vou hidratar ele na água. Vou virar aqui a minha peça. Venho aqui na tinta preta, dou uma trabalhada aqui no meu próprio azulejo antes de vir para a peça. Girando o pincel para que a tinta diluída com um pouquinho da água entre aqui nas cerdas. Eu carrego o meu pincel dessa forma e eu vou começar a fazer o pesponto. Prontinho! Eu escolhi a cor preta, mas vocês também podem utilizar outras cores, tá bom? Vai de gosto. Terminei de usar meu pincelzinho, dou uma limpadinha nele na água, seco num paninho e volto aqui na capinha. E chegamos na parte de arte final aqui da peça antes de aplicar o verniz. Para fazer mais uma graça, deixa eu pegar os potinhos aqui novamente. Eu vou voltar com a minha bandejinha, onde eu coloquei bastante tinta mineral. E eu venho com um boleador, eu vou fazer uns poás aqui na minha garrafa. Esses poás eu vou fazer apenas aqui nessa parte que está com o tom cereja. Quem não tiver boleador, pode fazer utilizando uma pontinha de lapiseira ou a parte do cabinho do pincel, tá? Prontinho! E com um boleador menorzinho e a cor branca, eu vou fazer um mini poá aqui na parte, ó, superior de cada estampinha que eu fiz. Com o stencil, tomando cuidado para eu não encostar nos outros poás, que eles ainda não estão secos. Para eu dar continuidade aqui na decoração final da peça, eu vou esperar esses poás secarem para que eu consiga passar o verniz acrílico fosco, que é o verniz que eu gosto de trabalhar. Você pode utilizar um verniz brilhante, verniz spray, o verniz da sua preferência. E nesse caso aqui, vocês podem aplicar de 1 a 2 demãos, vai de gosto. Desde que você impermeabilize a sua garrafa, o tipo de verniz, o tipo de acabamento, tanto faz. Eu vou fazer isso secando, vou envernizar bonitinho e vou trazer para vocês a minha decoração final, que também é uma coisa a mais que você pode fazer na sua garrafinha. Ou se você quiser deixar só assim, já tá bem bonitona. E para encerrar, quem ficou até o final dessa videoaula, eu vou mostrar mais uma opção de garrafinha com esse papel que eu fiz utilizando outras cores. Prontinho, o verniz já está bem seco. E como vocês sabem, eu gosto de incrementar ainda mais as minhas peças.
eu cortei aqui um laço duplo, dourado. Esse daqui é um elastiquinho com esse acabamento douradinho. Ele vem assim, ó. Eu comprei em rolinho assim, sai mais em conta aqui na minha cidade. E o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui deitadinho. Eu venho com uma tesoura, deixo aqui no cantinho. Vou desenrolar um pouco desse fiozinho dourado. Eu vou fazer como se fosse um colarzinho aqui na peça, mais ou menos assim. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou colar uma ponta. Já deixei a minha cola quente esquentando ali no cantinho. Vou passar um pouquinho de cola quente e vou colar uma pontinha aqui. Agora, com o restante, eu vou dar a volta, vou deixar um pouquinho frouxo, um pouquinho apertado. Vou segurar com uma mão, vou passar a cola quente novamente e vou colar o outro lado. Levanto e corto. E para esconder essa partezinha aqui, por isso que eu fiz o lacinho. O lacinho vai ficar bem aqui em cima. Tudo eu estou utilizando a cola quente. Prontinho, gente. Olha só que fofurinha. E para vocês que ficaram aí até o final, ou você, eu vou mostrar outra garrafinha que eu fiz. Olhem só que fofurinha. Eu fiz uma verdinha, ó, para poder combinar e montar um kitzinho. Eu fiz um pouquinho diferente, estampei outros poazinhos aqui. Então, quem estiver lá no meu grupo fechado do Facebook, terá acesso às listas de materiais, tanto da peça que eu ensinei hoje, quanto dessa verdinha aqui. Eu vou colocar todas as cores que eu utilizei nesse projeto também. Por hoje é só. Não se esqueça de curtir, se você gostou, de comentar e compartilhar, porque dessa forma você irá ajudar no crescimento aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula aí do especial de Natal de 2019 aqui do canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!